Olá pessoal, professor Ronaldo Maciel mais uma vez aí com vocês para fazer agora a segunda parte do vídeo sobre o histórico do voleibol. Já tem um vídeo no nosso canal falando sobre o voleibol no mundo, né, e esse especificamente a gente fala sobre o voleibol no Brasil. Bom, o voleibol chegou aqui no Brasil em 1910. Há relatos da prática da modalidade no Colégio Marista em Pernambuco e na CM de São Paulo. Conforme eu falei no outro vídeo, sempre há controvérsias quando a gente fala de fatos históricos, né? Tem algumas versões que falam da chegada aqui do voleibol no Brasil em 1915, 1916, mas aquela que através de pesquisas a gente admite como a mais correta, data realmente de 1910 a prática do voleibol aqui. Logo após a chegada do voleibol no Brasil, foram criadas 3 regras importantíssimas e que caracterizam, né, o voleibol até os dias de hoje. Em 1912 foi criado o rodízio no voleibol, né, troca de posições obrigatória entre os jogadores. Em 1918 estabeleceu-se o limite de 6 jogadores por equipe, que até então isso era livre. E em 1922 também definiu-se o limite de 3 toques por equipe antes do envio da bola para a quadra do adversário. A primeira competição que se tem notícia aqui no Brasil foi um torneio realizado em 1923 no Fluminense do Rio, torneio aberto, que na realidade os principais envolvidos eram os componentes da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. Houve essa organização aqui ainda assim bastante simples, bastante embrionária, poucas instituições adotavam o voleibol na sua prática. Mas é a primeira competição que a gente tem relatos aí aqui dentro do nosso país. Em 1944 aconteceu o primeiro, também no Rio de Janeiro, aconteceu o primeiro campeonato brasileiro de seleções, onde a seleção de São Paulo saiu vencedora no masculino e a seleção de Minas Gerais foi a vencedora no feminino. Em 1951, foi realizado no Brasil, também no Rio, também no Fluminense, o primeiro sul-americano de equipes, tanto masculino quanto feminino. A Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV, foi criada em 1954. Até então, o voleibol, né, assim como os demais esportes, eram subjugados ao Conselho Nacional de Desportos. Em 1954, foi criada a CBV, para que houvesse uma autonomia mais, um direcionamento mais efetivo para o voleibol propriamente dito. Em 1960 tivemos aqui no Brasil a realização de um campeonato mundial de voleibol, tanto no masculino quanto no feminino. É importante ressaltar que a prática do voleibol no Brasil era bastante amadora até então, né? Até onde a gente falou, até os anos 60, os anos 70, a gente não tinha nenhum tipo de profissionalismo no voleibol. Os jogadores que representavam as nossas seleções, por exemplo, tinham suas atividades laborais normais, trabalhavam, estudavam, para depois, à noite, se juntavam 2, 3 vezes na semana para treinar e assim representar o país em competições internacionais. Dessa forma, a gente não tinha uma grande expressão, resultados expressivos nas principais competições. Isso começou a mudar em meados dos anos 70. Em 1975, o Carlos Arthur Nussmann, que havia sido jogador e técnico da seleção brasileira, assumiu a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV, e tomou algumas medidas que foram importantes para o desenvolvimento do voleibol no sentido da obtenção de melhores resultados. Então, o Nussmann facilitou o intercâmbio tanto de jogadores quanto de treinadores, para que a gente tivesse acesso ao que acontecia aí de mais moderno, de melhor, nos principais países do mundo relacionados ao voleibol. E, além do intercâmbio, ele também promoveu uma grande valorização das categorias de base, buscando dar uma nova visão, uma nova roupagem à forma como era trabalhada, trazendo competições internacionais para o Brasil. E essas duas medidas já vieram a dar resultado no início dos anos 80, onde a famosa geração de prata do voleibol masculino já conquistou o vice-campeonato mundial
em 82 e o vice-campeonato olímpico em 1984. A partir daí o Brasil se tornou um grande vencedor de competições no voleibol. São vários títulos olímpicos, né, masculino em 92, 2004 e 2016, o feminino em 2008 e 2012. O masculino teve um tricampeonato mundial consecutivo, 2002, 2006 e 2010. Várias conquistas nas categorias de base, várias conquistas no voleibol de praia, enfim. O voleibol se tornou aí uma referência, o voleibol brasileiro se tornou uma referência no mundo devido à excelência com que ele é administrado e também por todos esses resultados que conquistou. O voleibol também conseguiu, já na década de 80, lá como nós falamos, com todo esse sucesso da geração de prata, atrair a mídia para a modalidade. Os investimentos começaram a acontecer, as grandes equipes do Brasil tinham o nome de grandes empresas da época, que eram quem bancava essas equipes. Tá? Finalizando, a competição mais importante que nós temos de voleibol dentro do país é a Superliga de Voleibol. Os atuais campeões são o Cruzeiro no masculino e o Praia no feminino, ambas equipes de Minas Gerais. Os primeiros campeões da Superliga disputados desde a temporada 94-95. Antes foram outras denominações para o Campeonato Brasileiro. Desde 94-95 é chamada de Superliga Nacional. O primeiro campeão, 94, feminino, foi o Leite Moça, e o masculino, Frango Sul Ginástica, do Rio Grande do Sul, Leite Moça de São Paulo. E nós temos um centro de desenvolvimento de voleibol localizado em Saquarema, no Rio de Janeiro, que é a casa das seleções brasileiras. Todas as seleções brasileiras, desde as categorias de base até as seleções adultas principais, treinam lá, se preparam lá para as competições mais importantes das temporadas, e é um centro de treinamento de referência no mundo todo. Uma estrutura belíssima, várias quadras, fisioterapia, sala de musculação, piscina, enfim. Esse CDV, né, foi criado, começou a ser utilizado em 2003, a obra foi criada em 2001, começou a obra em 2001, de 2003 para cá, tudo de mais importante que as nossas seleções fazem acontece dentro desse centro de desenvolvimento, que também é um dos responsáveis pelo grande sucesso do voleibol no nosso país.